do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. Começa agora o programa Cidade Notícias, com Sêmio Timene e Julisca Azevedo. Oferecimento: Hospital da Visão, o centro de excelência na saúde da sua visão. Telefone 3133-1950. Campos Equipamentos e Refrigeração. WhatsApp 999950200. Mude o trânsito mudando você. Detran RN. Olá, boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte. Hoje é terça-feira, 28 de agosto de 2018. Hoje é o Dia da Avicultura. Um abraço aí a todos os empreendedores dessa área, uma importante área do nosso agronegócio. Também é Dia dos Bancários, alô bancários, um abraço a vocês. Um importante segmento e que estava ameaçando de greve hoje. Que bom que não teve greve. Vamos acompanhar aqui o dia, que bom. Mas parabéns a todos vocês bancários. E hoje é o dia de Santo Agostinho de Hipona. Está no ar o seu Cidade Notícias aqui na 94 FM. Eu sou o Jordão do Meio Dia, com notícias, entrevistas, debates, comentários e muita informação. Eu sou Sêmio Timene e estou numa boa companhia da jornalista Julisca Azevedo. Boa tarde, Julisca. Boa tarde, Sêmio. Boa tarde você, amigo ouvinte, que está com a gente agora no seu carro, que está em casa ou no trabalho acompanhando Cidade Notícias. Fica com a gente até 1h da tarde. Boa tarde, Jaque. Ótima tarde para você também, Julisca, Sêmio Timene, essa bancada hoje recheada, com muita notícia, como vocês bem falaram, em tempo real, que aqui a coisa não para. E como é que faz o motivo maior de nós existirmos, Jaque, que é o ouvinte, para poder interagir conosco? Facílimo, Sêmio Timene, já estamos aqui ao vivo, tá, gente, nas nossas plataformas, diversas plataformas digitais, que são elas, vamos lá, Facebook, YouTube e Instagram, e você também pode curtir a gente lá no site, que é o site, 94fm, radiocidade.com.br, também ouve a nossa programação ao vivo e online, tá? E nas nossas redes sociais, você acha a gente pelo 94FM Rádio Cidade, lá você também pode curtir, interagir, deixar seu recado, ficar à vontade, vai direto aqui para nossa bancada do Cidade Notícias, não é isso, Sêmio? É isso mesmo, Cidade Notícias, que está recheado aí de informação e que também vai ter o prazer de receber Dr. Marcelo Godic Veiga, doutora Ana Carolina Munguiló, eles dois que estão em Natal para realizar o evento, o Workshop das Famílias Empreendedoras. O workshop a gente tem divulgado aqui no programa, que eu tenho a alegria de estar promovendo aqui em Natal, e eles nos deram a alegria de hoje estar aqui conosco, estarem conversando com todos nós sobre esse importante segmento da nossa economia, que são as empresas familiares. Vamos falar sobre gestão, planejamento tributário, questões inerentes a esse universo, mas também, vou explorar os dois, eles que são pessoas inteligentes, como cidadãos e como estudiosos que são das áreas deles, para a gente antenar-se com questões ligadas a esse ano eleitoral. A gente tem um momento muito importante na vida da nossa nação e do nosso estado, e eu vou trazer também eles a esse debate. Essa entrevista vai ser boa, viu? Vai, imperdível. Então, entrevista pra gente, não só para fazer o convite a você que tem empresa familiar, como também para você que quer ficar antenado aí em bons debates, viu? Mas antes a gente tem o balanço das notícias de ontem para hoje. Vamos a eles, Julisca? Bolsonaro vai a 24% nas pesquisas e Marina se isola na segunda posição. Juízes potiguares recebem salário acima da média nacional, com valor médio de R$ 63 mil por mês. Pesquisa Ibope revela que Rio Grande do Norte está entre os estados em que as pessoas se sentem mais satisfeitas com a vida. Com colapso na rede hídrica causado pela seca, Caerne deixa de arrecadar R$ 25 milhões nos últimos 18 meses. Rio Grande do Norte tem queda de 3% no número de roubo de veículos neste ano.
Parnamirim sugere demissões voluntárias para reduzir o tamanho da folha. Recursos de multas de trânsito em Natal agora podem ser realizados online. E teremos também a participação do jornalista e advogado Gustavo Negreiros daqui a pouquinho conosco. Sabe o que é que ele vai falar hoje? Não, o Gustavo deve estar preparando, algum comentário daqueles assim, então, bem ácido, bem forte. Aguardem, daqui a crítico. pouco, Gustavo conosco. Então vamos direto para as notícias. Eleições 2018. Olha, em um cenário eleitoral sem a presença do ex-presidente Lula, o candidato Jair Bolsonaro do PSL alcançou a preferência de 24% do eleitorado e lidera a pesquisa sobre disputa pela presidência da República. De acordo com essa pesquisa, a adversária de Jair Bolsonaro no segundo turno seria a candidata Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. Marina alcançou 15% das intenções de voto para as eleições de outubro. A pesquisa foi encomendada pelo banco BTG Pactual e realizada pelo Instituto FSB. E apontou ainda que Geraldo Alckmin pontuou com 9% e Ciro Gomes aparece com 8% das intenções do voto. Você viu ontem a entrevista de Ciro Gomes no Jornal Nacional? Não vi. Eu vi, demorou 27 minutos de entrevista, eu acho que mais ou menos uns 17 minutos com os jornalistas falando. William Bonner, principalmente, quase não deixaram o candidato falar. O que acaba, eu acho, que no telespectador, provocando uma reação contrária. Em vez de ele simpatizar com a incisividade do apresentador, acaba simpatizando com o entrevistado, porque ele foi tão duramente provocado e tinha tanta dificuldade para falar, para responder, que você acaba simpatizando com ele, pela forma como ele está sendo colocado na bancada. Estou muito curiosa para ver as outras entrevistas, acho que são super importantes, porque são oportunidades dos candidatos apresentarem o que a gente mais precisa ver, Sêmio, que são as propostas. Eu não vi essa de Ciro ontem, eu estava jantando com os nossos convidados e hoje a gente recebeu eles ontem à tardezinha aqui, e ontem a gente foi jantar e não vi, mas cheguei em casa, vi o balanço lá dos comentários, né? Foi uma longa entrevista, escutei muito nessa posição, Julícia, você foi aí no alvo de muitos dos comentários que eu li de ontem para hoje, e a dizer assim, é uma oportunidade de conhecer o que pensam os candidatos. Eu acho que a Globo deveria ser mais aí, abrir melhor os microfones, saber, lógico, instigar, botar o dedo na ferida em determinadas questões, mas não... Mas deixar falar, né? Mas deixar o candidato falar. Perfeito. Até porque o eleitor é muito inteligente, ele sabe também, ele sabe captar, ele sabe entender quando o candidato está fugindo, quando o candidato está sendo acuado. Sêmio, mas a gente deu agora aqui os números dessa pesquisa do Banco BTG Pactual sem Lula, com Lula fora do cenário. Eu vou trazer os números da pesquisa com Lula no cenário, apesar de a gente saber que é muito provável que Lula não possa realmente receber esses votos. Mas ele, quando ele está no páreo, ele aparece com 26% e Bolsonaro, que tem 24% sem Lula, tem 19% com Lula. E mais da metade do eleitorado no total de pesquisados admite votar em Lula. Quando o Lula sai do cenário, entretanto, o candidato dele, que é Haddad, não herda esses votos. Acaba ficando numa pontuação lá para baixo, 4%, 5%. Não estão migrando os votos de Lula para Haddad, estão migrando mais para a Marina do que para Haddad. O que eu posso dizer é que eu não considero, eu fico às vezes com sarcasmo aqui no ar, colocando que Lula é um presidiário e que não é candidato. Mas a verdade é que ele não pode concorrer às eleições. Enquanto existir lei, enquanto existir juiz no Brasil que faça as leis serem cumpridas, ele não é candidato. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR 06062/2018. Um outro fator que me chamou a atenção, Julísca, nessa pesquisa foi o nome de Amoedo, que foi lembrado na espontânea de uma forma muito forte, mais até do que candidatos que estão aí, que são mais conhecidos como Ciro Gomes, Alckmin, enfim. Ele foi o segundo nome mais lembrado, quando não
estimulado através da lista dos candidatos, né? Dizendo a mesma coisa que você está dizendo, mas de outra forma, me surpreende como esses candidatos tão conhecidos do eleitorado, como Alckmin e Ciro, não estão emplacando, né? Não estão realmente, até o momento, tendo destaque na pesquisa, mostrando que vieram, apesar de propostas até bem populistas, digamos assim, como essa proposta de Ciro Gomes de tirar todo mundo que está no SPC, de tirar quem deseja. Ontem ele explicou, quem deseja sair do SPC terá a ajuda do governo para sair. Mas mesmo assim, isso ainda não se refletiu nas pesquisas. Vamos ver com o horário eleitoral, que vai dar muito tempo a Alckmin. Anota ele aí. Vai ter a eleição vai começar de verdade, a campanha, depois de 7 de setembro. Vamos em frente. E segunda-feira muda o horário, hein, do nosso programa. Não, sexta agora, já sexta não. Agora, 31, já? 31, gente. Sexta agora. Vocês ficam 25 minutos escutando as propostas dos candidatos. É importantíssimo isso, é um momento de você questionar. Até para dizer assim, tá falando bobagem, mas só pode criticar quem conhece. Escuta a proposta dos candidatos e 12h25 a gente entra. Sexta-feira, programa especial, todo o jornalismo da Rádio Cidade reunido aqui em torno da nossa bancada. Vamos em frente, Jaque. Cidades. Os juízes e desembargadores da Justiça Estadual do Rio Grande do Norte recebem, em média, R$ 63 mil por mês. O montante coloca o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte como o 4º tribunal que mais tem despesas com magistrados no país. Por outro lado, o Rio Grande do Norte possui o tribunal que mais demora para dar baixa em sentença de primeiro grau em todo o país, chegando a um tempo médio de 10 anos e 11 meses. Esses dados são do relatório Justiça em Números, que é divulgado anualmente e saiu nesta semana. É feito pelo Conselho Nacional de Justiça e leva em consideração a atuação dos tribunais em todo o país no ano de 2017. O estado do Mato Grosso do Sul lidera o ranking de tribunal mais caro do país, com magistrados custando em média R$ 100 mil por mês. Já o estado do Pará é o que menos gasta com magistrados, com média mensal de R$ 31 mil por mês. Com relação ao tempo médio de sentenças, os tribunais estaduais do Acre e Sergipe apresentam os melhores índices do país, com trâmite médio avaliado em 1 ano e 2 meses. Gente, temos aí muitas satisfações a escutar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O microfone está aberto ao tribunal, que eu acredito ser a representação maior a se pronunciar, para dar uma resposta em torno de salários que eu não conhecia esse patamar tão alto. O juiz da minha nação, do meu estado, precisa ganhar bem, mas patamares como esse, R$ 63 mil apontados nesse relatório de ontem, divulgado em toda a imprensa, não só daqui como nacional, é de deixar qualquer cidadão com a cara no chão. O Tribunal de Justiça se pronunciou, Sêmio, a respeito desse relatório do CNJ, explicou que também no ano passado obteve o 3º melhor desempenho com relação à produtividade e à eficiência entre 12 tribunais de justiça de pequeno porte do país, e que esse grande número de processos que essa demora no tempo de julgamento dos processos tinha sido compensada por uma ação no ano passado que, digamos assim, que tirou os processos dos armários para que fosse dado baixa num grande número de processos que estavam em aberto, pendentes, casos, por exemplo, de prisões que não tinham sido efetuadas e que o processo ficava lá aberto, e com isso foi dado baixa, o que significa foi feito o julgamento daquele processo e arquivado o processo. O tribunal justifica que, como fez esse trabalho em grande volume no ano passado, apareceu esse número muito grande também lá no CNJ de demora. Enfim, são as justificativas. Com relação à questão dos valores pagos aos magistrados, o Tribunal de Justiça não se pronunciou. No mínimo dizer assim, fica o microfone aberto da nossa rádio, sem dúvida, os ouvidos atentos de todos os cidadãos para escutar satisfações. E aí eu pergunto, onde é que a OAB entra nessa parada? Atenção, presidente do OAB, doutor Paulo, a diretoria, onde é que entra nessa parada? Por que a justiça do estado do Rio Grande do Norte é uma das mais caras do país, uma das mais morosas dessa nação, e a gente não vê a OAB se pronunciar, calada? Eu queria ver a minha OAB, a nossa OAB, eu falo como advogado, mais ativa em questões ligadas à cidadania como essa. Vamos em frente, Jaque. Eleições 2018.
Nova pesquisa. Vai lá, tu. Nova pesquisa do Ibope aponta o nível de satisfação dos eleitores brasileiros com relação às suas vidas atuais. O Rio Grande do Norte desponta com 71% de eleitores se declarando satisfeitos ou muito satisfeitos com suas realidades. Numericamente, o estado do Ceará é o estado com maior nível de satisfação, com mais de 77% da população satisfeita com a vida que leva. Seguido, olha só, pelo estado do Piauí, com 73%, e pelos estados de Paraíba e Alagoas, com 72% de satisfação. Aí, em seguida, vem o Rio Grande do Norte, com 71%. Já entre os estados com menores índices de satisfação, o Rio de Janeiro lidera o ranking, junto com o estado do Amazonas, com uma soma de 40% de eleitores que declaram insatisfeitos ou muito insatisfeitos com suas vidas. Entre os mais insatisfeitos seguem Roraima, Bahia, Amapá e São Paulo, empatados com 35% de insatisfação, esses dois últimos. E curioso isso, né? Parece que nos estados do Nordeste as pessoas são mais satisfeitas com a vida que levam. Você está satisfeito com a vida que leva? Tô, né? Tô. Eu me somo a esses 70%. Tem muita coisa que pode melhorar. Mas assim, tem. Eu não tô dizendo desse que não tenha, ponto de vista de qualidade de vida, eu realmente acredito que no Nordeste nós temos uma qualidade de vida um pouco melhor ainda do que tem muito do a Sudeste. melhorar. Tem muito a melhorar. Mas eu tô nos 71%. Eu diria assim, tem muito a melhorar. Você assim meio, você foi meio insegura. Você não costuma. Não tive muita segurança, não. Foi não. Mas, eu acho que você refletiu. Mas é porque, sabe o que foi que eu pensei pra falar? Eu pensei, eu gosto de morar aqui. Eu comparei com outros estados. Eu adoro morar no Rio Grande do Norte. Eu tô até com medo porque na bancada tem 2 entrevistados aqui já que são de fora. E pode ser que eles fiquem querendo vir para cá também, Marcelo, né? Já tragam muita gente. Vai mostrar que conhece muita cultura. Ele é quase um potiguar, porque ele é um paulista que ama essa terra. Então é no mínimo dizer assim, que ele vai dizer que se fosse perguntado se morava aqui, ele vai estar nos 71% desses potiguares que disseram que são satisfeitos. Mas aí se você pergunta, você está satisfeito com a vida que leva, levando em conta o local onde você leva, aí eu entro também nessa estatística do satisfeito. Eu gosto sim de morar na minha terra. Jaque, que tal ligar para Gustavo, porque eu tô doido para perguntar a ele também como é o nível de satisfação dele, mas enquanto ela liga para Gustavo, vamos aos indicadores da economia? Indicadores econômicos. Olha, dólar hoje alta, 0,6%. Essa gangorra, gente, vai ser assim pelas próximas semanas, até a eleição meio que trazer uma estabilidade. Tomara que traga. Né? Tomara, né? Mas com absoluta certeza a instabilidade vai perdurar até lá. 0,6% de alta, a R$ 4,10, isso dólar comercial. E o euro, como é que tá? O euro com cotação também alta de 0,96%, avaliado em R$ 4,81. Olha aí, minha querida amiga Marília Angélica, que trabalha aí com câmbio, que trabalha na representação da... Ai Deus, não pode esquecer que é a minha casa de câmbio. Como é que eu falo? Como é mesmo? Marília, você sempre está escutando aqui, diga aí, porque eu cometi essa gafe no ar. Mas Marília, eu tô dizendo no ar aqui porque os ouvintes têm perguntado: ei, como é que eu entro nesse boletim da Marília? Se eu posso dar, lógico, não vou dar aqui no ar, mas se eu posso dar o teu telefone, Marília. Marília, diariamente, 10 horas da manhã, diz como é que o dólar tá. Daicoval, chegou Marília. Daicoval, a Daicoval todo dia, Marília diz quanto é que tá o câmbio, manda um boletim aí para você estar acompanhando. Hoje ela me mandou R$ 4,30 com IOF. Então, o quanto a gente... E sabe quanto é que tá o euro? Quanto? 5,5 Minha na casa senhora. de câmbio. Sêmio, eu recebi aqui um contato de um juiz que nos passou uma mensagem para explicar essa questão do valor dos R$63 mil por magistrado no Rio Grande do Norte. Ele explica aqui: pegaram o total bruto de gastos com pessoal e dividiram pelo número de magistrados em um ano. Esqueceram de retirar da conta mensal o imposto de renda, 27,5%, o IPERN, que é a Previdência, 11%, as férias, 13º, contribuição patronal, 22%, e ele diz: se recebêssemos isso, estaríamos acima do teto do STF e teríamos o redutor do abate-teto aplicado. O total do custo por magistrado é o maior do Brasil mesmo, mas os juízes não recebem R$63 mil por mês. Eu nem sei, foi uma fonte sua, com Sim, todo o respeito. É um magistrado que estava ouvindo o programa. Obrigado e pela se audiência. manifestou.
é dizer assim, mas não responde, porque todo brasileiro tem incidência de imposto de renda sobre seu rendimento bruto. Logicamente que a gente está falando que é o bruto. Eu não estou falando, quem está falando é o Conselho Nacional de Justiça. Então ainda é assim, não é uma boa resposta. Porque não tem o desconto previdenciário. Todo brasileiro que tem ganhos, tem recolhimento, inclusive o assalariado de salário mínimo. Então assim, não é a preocupação do juiz que entra em contato com a gente é de deixar claro para a sociedade que o juiz não está colocando no bolso R$63 mil por mês, mas que esse número é uma média de uma soma de uma série de questões, de vencimentos brutos e auxílios, todos os valores aplicados na folha salarial do magistrado. Eu queria escutar outra coisa de Gustavo, mas eu não posso deixar de perguntar a você, Gustavo, mesmo que seja... Eu não sei qual assunto que você vai nos trazer hoje, mas eu queria escutar a tua opinião sobre isso, essa questão aí dos magistrados que impactou. De ontem para hoje foi o que mais falou aqui no nosso estado. Boa tarde, Sêmio. Boa tarde, Julissa. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio 94. Sabe onde é que eu tô, Sêmio? Eu tô em Caraúbas. Não tava... Até tinha esquecido. Você está em Caraúbas, no Oeste Potiguar? No Oeste Potiguar, tá. Eu já vim de Apodi hoje, de Mossoró. E agora estou em Caraúbas. Um abraço a todos aí de Caraúbas. Não, então não vou lhe botar nessa saia justa, não. Mas eu queria escutar você... Olha, saiu essa pesquisa dizendo que o Rio Grande do Norte desponta que 71% dos perguntados em pesquisa recentíssima disse que era feliz, satisfeito ou muito satisfeito. Você está nessa estatística, Gustavo? Do quê? De felicidade? De felicidade, de morar aqui no estado? Não, eu tenho uma tristeza muito grande, não é com o Estado não, eu tenho uma tristeza muito grande com o Brasil, Sêmio. Eu não sou feliz não. Se eu não tivesse uma filha de 5 anos, que eu não poderia levar ela para o exterior, eu me mudaria amanhã de manhã. Você iria para onde, Gustavo Negreiros? Só para a gente saber. Eu poderia ir para o Canadá, eu gosto muito do Canadá, também poderia ir para a Europa, não teria problema, Estados Unidos, desde que eu saísse do Brasil. Eu tenho uma vontade muito grande de sair daqui, mas muito grande mesmo. Não vou, eu tenho um filho e uma filha, não vou, não é por causa do meu filho não, que já é um homem, tem 19 anos, já tem como se virar. Mas eu não vou por causa da minha filha, que não daria para ela ir comigo, então eu não posso ir. Eu trouxe essa pergunta porque eu sabia que você ia dar uma refletida aí sobre as questões negativas no país. Mas o que é que você traz de destaque hoje, Gustavo? Eu trago a entrevista ontem de Ciro Gomes no Jornal Nacional. Eu não sei se vocês já falaram. Nós comentamos sobre isso rapidamente. Pois é, mas eu não gostei da entrevista, não foi por causa do candidato não, foi por causa dos entrevistadores. Mas foi muitas o que vezes, a gente disse, Gustavo. Muitas vezes o jornalista tem várias funções. E o fato de você ser um bom jornalista, às vezes saber escrever, ou então saber apresentar um programa, não quer dizer que você saiba entrevistar. Entrevistar, de fato, é uma arte. E é uma diferença muito grande, Sêmio e Julissa, entre uma entrevista e um debate. O que eles quiseram fazer ontem foi um debate. A entrevista, na verdade, você tem que apenas pautar, pontuar tópicos, e o entrevistado ele vai soltando as ideias dele de acordo com o que ele pensa. Se ele tiver espaço para soltar as ideias também, né, Gustavo? Ontem ele não conseguia. Ciro Gomes, que é conhecido por ser esquentado, em alguns momentos até respirou fundo, deu um sorriso, assim, e disse, deixam falar, deixem falar, por favor. Pois é, teve alguns momentos, eu acho, de tensão. Por exemplo, e o William Bonner se frustrou. Tive aquela pergunta quando ele fez a questão que Ciro disse que contou ao presidente que o diretor da Transpetro estava cometendo corrupção, tudo. E aí o William Bonner pergunta, e por que você não denunciou o Ministério Público? Aí Ciro até riu, disse, não, eu falei com o meu chefe, que é quem de fato poderia tomar uma atitude, já como eu não tinha um ônus da prova, eu sabia das histórias, e o meu chefe é que tinha que averiguar a história, né? Tinha poder, inclusive, de exoneração. Então, assim, eu fiquei muito triste como jornalista, porque não deu tempo do candidato propor, falar o que pensa. Você gostando ou não do candidato, você deveria ter que escutar. E se confronta bobagem. Hoje à noite nós vamos ter uma série de bobagens. Óbvio que eu estou falando, vai falar muito de racismo com o Bolsonaro, aquelas coisas polêmicas dele, e não vai ter espaço, novamente, eu acredito, para o candidato falar aquilo que pensa. Entrevista não é aquilo, não. Aquilo é uma espécie de debate um pouco torto. Inclusive, faltou harmonia entre o próprio William Bonner e a Renata Vasconcelos. Eu não gostei.
Não gostei mesmo daquele formato. Aí, no final das contas, o que é que aconteceu? Muito meme na internet, com todo tipo de justificativa para o William Bonner estar nervoso, digamos assim, na entrevista. Inclusive que Ciro é amigo do namorado da Fátima Bernardes, que é a ex-esposa de Bonner. Aí vocês dois já estão fofocando da vida particular dele. É lógico. Olha, é novinho, bonitinho, tem cara de chato, mas chato por chato, eu tenho certeza que Bonner também é outro chato. Olha só. E deve ser muito bem votado em Pernambuco, viu? Deve ser muito bem votado. Anabolizado por Fátima Bernardes. Maravilha. Valeu, Gustavo. Até amanhã. Um abração bem grande pra vocês dois. Um abraço. Valeu. Abraço, Gustavo. Já que vamos para o nosso intervalo comercial nas carreiras, porque eu tô doido para começar a bater papo aqui com dois dos nossos palestrantes hoje do evento, o Workshop das Famílias Empreendedoras. Nós estamos tendo a alegria de receber aqui nos nossos estúdios os professores Marcelo Godek Veiga e doutora Ana Carolina Monguiló. Vamos então, já que rapidinho, voltamos já. Estamos apresentando Cidade Notícias, com Sêmio Timene e Julisca Azevedo. No Hospital da Visão, além da oftalmologia, você também pode contar com o que há de melhor em cirurgias plásticas, como mamoplastia e lipoaspiração. É um inovador centro cirúrgico dentro dos melhores padrões para garantir um procedimento seguro para a sua saúde. Conheça mais do nosso Centro de Excelência na Saúde da Sua Visão no www.hospitaldavisãonatal.com.br. Hospital da Visão. Telefone 31-1950. A gente não precisou falar uma só palavra até aqui para você entender que misturar bebida com direção nunca dá certo. Coloque em prática o respeito que você tem pela sua vida e pela vida dos outros. Sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Mude o trânsito, mudando você. Detran RN. Ei, você já acessou seu Instagram ou Facebook hoje? Pois é, seu cliente também. Invista em uma agência especializada em marketing digital e alcance seu cliente na internet. Acesse agora agenciaposeidon.com.br ou @Agência Poseidon nas mídias sociais. Estamos apresentando Cidade Notícias, com Sêmio Timene e Julisca Azevedo. São 12 horas e 30 minutos em Natal. Meu caro ouvinte, você precisa saber que a Campos Equipamentos e Refrigeração vende ar-condicionado e peças para refrigeração, mas vende muito, muito mais. Tem também micro-ondas, lavar-roupas, equipamentos para hotéis, restaurantes, padarias e para cozinhas industriais. E agora conta com projeto, instalação e venda de energia solar para residência ou comércio. Tudo isso com condições especiais de pagamento. Procure a Campos Equipamentos lá na Avenida 2, no Alecrim, ou ligue 3213-7071. Ou ainda chame a Campos pelo WhatsApp 99995-0200. É isso aí, Jaque. Vamos em frente. Cidades. Foi, não, mas eu vou falar. O que aconteceu, Sêmio Timene? Entrevista. Era a vinhetinha de entrevista, não saiu. Pois é, vamos relatar aqui. Haroldo Filho entrou aqui, vamos apresentar aqui Haroldo Azevedo duas Filho. Figuras, são os nossos queridos ouvintes, tá? Sêmio Timene, vieram então aqui tá pessoalmente, quero conhecer a Jaqueline. Então, Haroldinho foi um eu não prazer. perdoaria não, mas já que foram com esses dois ouvintes, tá justificado. Sejam bem-vindos. Sejam sempre bem-vindos. bem-vindos, sempre bem-vindos. Verdade. Então vamos fazer de conta que ninguém nos ouviu errando. Vamos lá, 12h, 32 minutos agora. Entrevista. Olha que bacana, olha que bacana.
Gente, estamos tendo a alegria de receber aqui nos nossos estúdios a doutora Ana Carolina Monguiló, doutor Marcelo Godic Veiga, dois palestrantes que estão nos dando a alegria de vir a Natal hoje, dividir um pouco dos seus conhecimentos, um pouco da sua expertise em torno aí de empresas familiares e que nos dão a alegria de estar conosco hoje aqui. Doutora Ana Carolina, daqui a pouco vai sair um Carol, tá? Mas por enquanto eu vou tentar ser formal. Doutora Ana Carolina, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Sêmio, Julis, que é um grande prazer estar aqui. Obrigada, Marcelo, sejam bem-vindos. Marcelo, eu brincava antes de começar o programa, eu já tive a oportunidade de entrevistar o doutor Marcelo Godic Veiga, via internet. E essa rádio só deu 2 entrevistas na história dela via internet. Uma foi para o presidente Lula e outra foi para o doutor Marcelo Godic. E hoje ele está aqui de viva voz, presente no nosso estúdio. Doutor Marcelo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pela oportunidade. E como você bem disse, realmente eu me sinto meio potiguar, sim. Já né? Boas temporadas aqui. Por quê? Vamos começar com essa informalidade. Por que essa identidade tão grande aqui com a nossa terra? Bom, eu tenho, em primeiro lugar, amigos aqui, né? Um deles é o Elson Freire, que falou que ia me prestigiar no evento e tudo, mas ele acabou indo para a Europa, ele é muito chique e tal. Né? Então ele foi para a Holanda a trabalho. Mas eu conheci o Elson quando tinha 17 anos de idade, eu estudei nos Estados Unidos, ele também, e aí eu acabei passando alguns carnavais aqui e me apaixonei pela cidade, né? Então eu aprendi a gostar de carnaval aqui, né? Ia pra Praia da Ridinha, né? Então, olha só, carnaval de verdade, né? O carnaval da Ridinha. Sai no bloco AIDS Nós, que eu acho que não existe mais, né? Não sei, mas era famoso. Era muito famoso, bem exatamente. famoso. E era muito bem organizado. Né? E então eu passei algumas temporadas muito boas aqui. Até tive a intenção de mudar pra cá, mas a família não deixou. Então eu gosto muito daqui. O Marcelo me comentava ontem, passou no vestibular e veio brincar carnaval a primeira vez aqui, aí ligou pra mãe e disse, mãe, não volto, eu vou morar aqui, vou fazer universidade aqui. A mãe disse, pois pode voltar pra cá, isso com 17 anos, mas sempre que pode ele tá por aqui. Vocês dois, de viva voz, queria agradecer aqui, os ouvintes sabem, a gente tem nas últimas semanas anunciado o workshop das famílias empreendedoras e de viva voz queria deixar esse agradecimento à presença de vocês hoje conosco. Doutora Ana, o que é que a gente vai tratar hoje nesse evento? Quem vai participar? O que é que vai estar sendo debatido lá? Esse evento, Sêmio, vai ser extremamente interessante. Nós vamos ter lá grupos familiares com empreendimentos importantes aqui na região e vamos debater com eles os desafios, os problemas que todos enfrentam no que diz respeito à legislação tributária, né, no cumprimento da legislação tributária, na entrega de declarações, no pagamento de tributos, e também, isso também é importante, além do dia a dia dos negócios e do recolhimento de tributos no dia a dia dos negócios, nós vamos analisar como fazer a transferência, a transmissão do patrimônio familiar, do negócio familiar, para as próximas gerações, para perpetuá-lo. Muitas empresas, nesse processo, elas acabam se atrapalhando e o patrimônio da família se perde. Então, isso é um planejamento extremamente importante. Semana passada, eu tive a alegria de ter um artigo seu sendo publicado na minha coluna no Agora Jornal. E naquela oportunidade você fez uma citação de um ministro, acredito, de Luís XVI, em que falava dessa história de que na sua presença eu vou pedir para você repetir essa questão do ganso lá. Somos muito mansos, é isso? Então, esse ministro das Finanças, né, do Luís XVI, ele dizia que a arte de tributar é você conseguir arrancar o maior número de penas do ganso com o menor número, né, o mais baixo volume de chiado. Ou seja, lá atrás já se reconhecia, lá atrás, há séculos, já se reconhecia que a arte de tributar é uma arte dolorosa. Ninguém gosta de pagar tributo, mas o tributo, obviamente, ele é necessário para sustentar o Estado. O Estado custa, as estradas custam, as escolas custam, a saúde custa, tudo custa. Agora, qual que é o grande problema no Brasil? Essa tarefa, esse desafio de arrecadar tem sido desenvolvido de uma maneira extremamente complexa, injusta, adotando-se um sistema tributário extremamente distorsivo que
além da carga em si, a nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo. Imaginem só que o nosso Brasil, com uma infraestrutura tão baixa, tão ruim, com tão poucos recursos, tem uma carga tributária equivalente àquela dos países ricos do mundo. Sem a devolução proporcional em serviços, não é isso? Exatamente isso, Julissa. Isso é o que nos revolta. Mas, além disso, que é algo que tem que ser revisto e tem que ser consertado, nós temos um sistema absolutamente insano, um sistema em crise, que também atrapalha pelo trabalho que dá aos contribuintes para recolher imposto, pela complexidade e insegurança que traz aos contribuintes. Então, a grande verdade é que hoje nós temos o pior de todos os mundos. Nós temos uma carga tributária absurda e temos um sistema tributário totalmente... Oi? Caótico, né? Caótico, totalmente caótico. Então, assim, esses empresários, essas famílias que vão estar conosco hoje à noite, nós vamos dividir com eles uma análise desse manicômio tributário, né? O que é uma expressão que todo mundo tem usado muito, é uma expressão que nasceu lá atrás com um tributarista gaúcho que gostava de analisar criticamente o nosso sistema tributário há 30, 40 anos já. Então, nós vamos analisar com eles o nosso manicômio tributário, identificar os desafios, fazer uma análise crítica e ver como sobreviver nisso tudo, porque os nossos empresários são heróis. Os nossos empresários conseguir empreender e navegar no Brasil é um desafio imenso e eles têm muito sucesso quando tudo joga contra, né? Pois é. E ainda tem uma questão que ele pode olhar para dentro da organização. O Dr. Marcelo Godi, um dos nossos convidados hoje, junto com a doutora Ana Carolina Monguiló. Dr. Marcelo, e ainda tem um olhar para dentro da organização, como é que ele se organiza para que essa empresa fundada, e aí sempre, né, essa liderança do fundador, ela possa se perpetuar, ela possa se preparar para passar de mão de uma geração para outra. É isso que mais ou menos que você vai falar na sua intervenção hoje à tarde? Isso. A doutora Ana Carolina estava explicando que existe uma dificuldade em tentar perpetuar a empresa sob viés tributário, mas existe também essa outra preocupação, que como você disse é da porta para dentro, né? Porque o índice de êxito de se passar de uma geração para outra, da primeira geração para a segunda, já é um índice não muito elevado, né? Algo em torno de 30% ali. Então, 30% quando as empresas passam de pai para filho, somente 30% das empresas permanecem, sobrevivem. Sobrevivem. Né? Mesmo que a família permaneça... É um dado preocupante, né? Só que ele é mais preocupante quando se pensa na terceira geração. Né? Então, da primeira para a segunda, 30%. Da segunda para a terceira, eu já vi estimativas em torno de 12%, eu já vi estimativas em torno de 5%. Então, por que isso acontece? Porque há uma falta de profissionalização, né? Às vezes há uma reticência muito grande do fundador ou até dos próprios herdeiros em adotarem práticas profissionalizadas de administração, que isso, até certo ponto, é uma prática relativamente recente. Por exemplo, 100 anos atrás não se falava em um administrador profissional. Da mesma maneira como, por exemplo, um padre assumia a condução de uma paróquia, né, uma pessoa por influência ou por poder, ela assumia a condução dos negócios empresariais. Não se falava em um administrador profissional. Já se falava em ter um MBA, por exemplo, nos Estados Unidos, como Harvard já tem há muito tempo, mas ele fazia isso por uma consequência lógica, não porque ele se formava como administrador profissional. Hoje essa ideia existe, mas há uma reticência grande de empresas familiares se profissionalizarem. Talvez por achar que seja caro, talvez por pensar que o fundador não queira abrir mão do poder, ou até o próprio herdeiro, né? Então há uma reticência. E existem alguns mecanismos de companhias abertas que podem ser utilizados pelas companhias familiares fechadas, apesar de existirem companhias familiares abertas, né, que têm ações listadas em bolsa, aproximadamente 50% delas, das companhias abertas brasileiras, elas ainda são companhias com controle familiar, né? Mas mesmo nas fechadas é possível se adotar alguns instrumentos importantes
de governança, né? E a gente vai falar de alguns, porque logicamente temos restrições de tempo hoje, mas a gente vai falar de alguns desses instrumentos para tentar solucionar esse problema. E se forem bem implementados, normalmente há algum índice de êxito e dá para, por exemplo, passar, né, se várias empresas implementarem isso, a gente poderia aumentar esse índice, que é de 30% para talvez 40%, 50% de sobrevivência. Esse índice de 30%, você está falando em grandes empresas, em médias empresas de que porte que você se refere? Na verdade, isso é a média, né? Só que a gente tem aí um índice de sobrevivência bastante baixo das micro e pequenas empresas, antes mesmo de haver uma sucessão por conta de falta de financiamento. Então, eu estou escrevendo um trabalho acadêmico agora e eu mensurei o déficit de financiamento das micro e pequenas empresas, financiamento via de regra bancário, porque é muito difícil captar via private equity ou venture capital ou algo assim. E nós temos um déficit de financiamento que ele esbarra 87% das necessidades. Então você imagina que uma micro e pequena empresa possa necessitar de mais ou menos 100 unidades monetárias e ela só vai conseguir captar 13. Então ela vai morrer de inanição, né? Nos Estados Unidos esse índice é próximo de 4, 5%, na Europa ele vai variar entre 6 a 12% e aqui a gente bate 87%. Então a gente tem um problema das micro e pequenas que vai além da própria governança, né? Que na verdade o índice de financiamento é bastante deficitário, né? Prevalece então o amadorismo na gestão das empresas no país? Eu não diria que é amadorismo, eu diria que talvez faltem instrumentos que sejam adequados. Às vezes há uma ideia de que a empresa já esteja se profissionalizando, mas talvez os instrumentos não sejam adequados. A gente vai ver um pouco de tudo, de empresas que ainda são conduzidas de maneira amadora, né? Então, por exemplo, né, uma empresa que ela seja tributada, e aí a Carolina, que está aqui, é a autoridade nisso, pelo lucro presumido, né? Ela, em tese, precisa fazer balanço, ela precisa fazer balanço porque a legislação exige. A mesma coisa com as micro e pequenas empresas, só que na prática elas só precisam, às vezes, ou elas só preparam uma demonstração financeira o suficiente para recolher o imposto. Isso nas micro e pequenas é clássico. Elas falam, não precisa de balanço. Ela precisa porque está na legislação civil empresarial. Mas elas deixam de fazer porque elas acham que a obrigação tributária pode ser cumprida de uma maneira mais simples. Então aí, quando, por exemplo, não se prepara um balanço, um DRE, logicamente é o caso de ser amador, né? Às vezes eu tenho esse mecanismo em mão, só que eu não consigo aplicar aquilo de maneira adequada. Às vezes porque há uma manipulação no número para pagar menos imposto, às vezes porque eu simplesmente não quero passar determinadas informações para terceiros, né? Mas o instrumento está lá. A questão é como eu vou usar isso. Então a transparência se torna muito importante na gestão empresarial, porque eu preciso saber exatamente para onde eu estou indo, né? Tinha um jogador de beisebol americano, que ele, como se fosse um Vicente Mateus, que foi presidente do Corinthians lá em São Paulo, né? Ele tinha umas frases de efeito que eram muito engraçadas. Ele fala, olha, quando a gente está perdido, a gente só sabe para onde está indo quando chega lá, né? E é um pouco isso. Então o empresário brasileiro, às vezes, ele trabalha desse jeito. Ele vai tateando no escuro, sem saber muito bem para onde ele quer chegar, e ele precisa desses instrumentos para exatamente saber onde ele quer chegar. Olha, estamos conversando hoje com a doutora Ana Carolina Monguiló, doutor Marcelo Godke Veiga, eles dois que são dois palestrantes dos 4. A gente vai ter ainda 2 cases de empreendedores locais hoje sendo também compartilhados no evento Workshop das Famílias Empreendedoras, mas eles dois vão abrir hoje ministrando as palestras, uma em torno de o olhar para fora, que é essa questão tributária, como eu organizo minha vida para conviver nesse ambiente tão louco que predatório, é o predatório do Brasil, e um olhar para dentro, como eu organizo minha empresa na questão da gestão. Sêmio, ainda dá tempo de se inscrever. Quem está ouvindo a entrevista e ficou assim com vontade de saber mais... Não dá, gente. Fechou as inscrições desde ontem. E nós estamos assim, teve uma procura muito grande hoje, doutora Ana, hoje deu entrevista na Cabugi, uma repercussão muito positiva, teve muita gente procurando, infelizmente não. Vamos marcar aí um retorno, doutor, próximo só ano, no próximo. Só próximo ano, mas com certeza esse tema... Não foi por falta de aviso, não, viu? Não que foi. todo dia você Não disse foi. aqui pro ouvinte do Cidade Notícias. É verdade. Eu estou com a interação aqui de Daniel Paiva, um dos idealizadores do nosso evento, né? Ele está dizendo que dá sim. Você vai botar onde, Daniel? Vou botar na cabeça de quem? Está lotado já o nosso salão hoje. E ele está rindo aqui porque está escutando. Um abraço a Daniel. Olha, temos que ir para o intervalo comercial. Vamos... Mas eu posso deixar uma pergunta? Por favor. Eu posso deixar uma pergunta aqui para a doutora Ana Carolina e para os dois. Eu acho que vou estender a pergunta para os dois. Doutor Marcelo também.
vocês falaram sobre, doutor Marcelo falou sobre o índice de apenas 30% das empresas familiares que sobrevivem quando se passa para a próxima geração, a primeira geração, digamos assim. Quais são as características que mais se destacam nessas empresas que sobrevivem a essa sucessão? Mas não me responda agora, só depois do intervalo comercial. Vamos para o intervalo, voltamos já. Estamos apresentando Cidade Notícias, com Sêmio Timene e Julisca Azevedo. No Hospital da Visão, além da oftalmologia, você também pode contar com o que há de melhor em cirurgias plásticas, como mamoplastia e lipoaspiração. É um inovador centro cirúrgico dentro dos melhores padrões para garantir um procedimento seguro para a sua saúde. Conheça mais do nosso Centro de Excelência na Saúde da Sua Visão no www.hospitaldavisãonatal.com.br. Hospital da Visão, telefone 31 33 1950. A gente não precisou falar uma só palavra até aqui para você entender que ultrapassar os limites de velocidade nunca dá certo. Coloque em prática o respeito que você tem pela sua vida e pela vida dos outros. Sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Mude o trânsito, mudando você. Detran RN. Gostaria de convidar você para um evento inédito aqui em Natal. O Workshop das Famílias Empreendedoras, evento ligado ao universo das empresas familiares. Teremos palestrantes experientes em aspectos de gestão e sucessão nas empresas familiares e cases locais que vão discorrer sobre suas experiências na sucessão. Dia 28 de agosto no Holiday Inn. Inscrições pelo www.familiasempreendedoras.com.br. Mais informações 99431-0808. Patrocínio Sebrae RN, Fierne, UniRN, apoio 94 FM, a sua Rádio Cidade. Estamos apresentando Cidade Notícias, com Sêmio Timene e Julisca Azevedo. Estamos de volta com o nosso Cidade Notícias, são exatamente 12 horas e 49 minutos. Olha, tem um recado para você que é micro e pequeno empreendedor ou empreendedora. Sabe quem é o parceiro que está sempre ao seu lado em todas as fases do seu negócio? O Sebrae, é claro. O Sebrae tem tudo para ajudar você naqueles momentos de dúvida ou de vontade de crescer com o seu comércio. São 45 anos de experiência levando conhecimento através de cursos, oficinas e consultorias em diversas áreas. Seja para você que tem aquele carrinho de lanches e quer legalizar o seu negócio, seja para quem está começando uma startup, donos de facções ou pequeno empreendedor do campo que quer se modernizar, no Sebrae todo mundo pode contar com um parceiro para seguir em frente. É por isso que o Sebrae está sempre inovando para ficar cada vez mais atual e tecnológico para você. Pode confiar, há 45 anos tem Sebrae para você. Vamos em frente já aqui. Cidades. O Rio Grande do Norte registrou redução de 3,6% no número de roubos de veículos nos 8 primeiros meses desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública, que registrou um total de 5.455 casos em 2018, contra 5.635 casos o ano passado. Apesar da redução geral, a média ainda é considerada alta. Pelo menos um veículo sêmio é roubado por hora no estado, somando uma média de 24 carros por dia. A maior parte dos casos está concentrada na região metropolitana de Natal. Eu queria saber onde levam tanto carro, porque 24 carros por dia, 5.455 casos em 6 meses é uma coisa estúpida. Inclusive a Secretaria de Segurança tem tido um enfoque nas sucatas e desmanches, né? Por muitos desses veículos também, alguns são roubados e
são usados para a realização de assaltos, depois são abandonados e outros vão realmente para esses desmanches. É isso aí. Para reduzir a folha de pagamento, a Prefeitura de Parnamirim iniciou o programa de estímulo ao pedido de exoneração, programa que sugere a demissão voluntária de servidores. A iniciativa planeja exonerar 476 servidores e gerar economia mensal de R$1.600.000. O alvo são os servidores contratados a partir de 83, sem aprovação prévia em concurso. A medida faz parte de um termo de ajustamento de gestão assinado pela Prefeitura de Parnamirim e homologado pelo Tribunal de Contas do Estado. Nova adesão da Secretaria de Mobilidade Urbana permite agora que o cidadão que queira gerenciar recursos de multas de trânsito possa abrir o processo sem sair de casa, fazendo tudo pela internet. O sistema Directa possibilita ao usuário abrir processos e recorrer contra multas de trânsito, indicar o condutor da infração, pedir a prescrição de multa ou pedir o ressarcimento de valores pagos de multa de trânsito, tudo pela internet. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Tributação e pode ser acessado no site directa.natal.rn.gov.br directa.natal.rn.gov.br. A ICM não deu para anotar, eu estava sem caneta. Olha a dica, vai lá na página do Facebook da Rádio Cidade, procura ali por volta de 12h50 e poucos, você vai ver eu falando aqui e anota lá. Procura nas redes sociais. Pode ser no YouTube também. No YouTube, no Facebook, no Instagram, você vai encontrar em todas as redes sociais. Agora voltando para a nossa entrevista, a gente está aqui recebendo a doutora Ana Carolina Monguiló e doutor Marcelo Godke Veiga. Você deixou uma pergunta antes da gente ir para o intervalo comercial. Sim, o doutor Marcelo trouxe um dado importantíssimo de que apenas 30% das empresas familiares sobrevivem quando passam de pai para filho, na primeira geração. E aí eu perguntei para ele, para a doutora Ana Carolina, quais são as características mais marcantes nessas empresas que sobrevivem, esses 30%? Qual é o segredo do sucesso? Olha, o primeiro deles é boa gestão, né? Ser uma empresa familiar não quer dizer por si só que a empresa seja boa ou ruim, é só uma característica dela. Se a gente levar em consideração que entre 65% a 80% de todas as empresas do mundo, elas se enquadram nessa categoria de empresas familiares, então a gente pode dizer que... Do mundo todo? Né? Com exceção dos Estados Unidos e países de fala inglesa, que o índice é um pouco menor, mas é bem elevado também, né? No resto do mundo, esse índice é muito grande, né? Então, dá para se dizer que a empresa familiar é uma empresa de sucesso, né? Agora, logicamente, o que precisa é de boa gestão. Se por acaso a empresa ela está no mercado que ela se dá muito bem e ela não tem problemas financeiros, etc., ela consegue até mascarar a falta de boa gestão por um tempo e às vezes ela consegue ainda passar da primeira para a segunda geração sem problema nenhum, mas aí quando ela passa da segunda para a terceira ela vai ter um problema maior. Então as empresas, via de regra, elas têm, para que sobrevivem na mudança de bastão, né, na troca de mão aí, elas são empresas que têm uma boa gestão, né? Isso não quer dizer que a gestão também por si só seja suficiente, porque se, por exemplo, o mercado daquela empresa desapareceu ou está em declínio, ela também vai ter problemas e ela pode, mesmo com boa gestão. Então ela precisa ser uma empresa que, além da boa gestão, ela precisa conseguir se adaptar rapidamente ao mercado. Então, por exemplo, hoje uma empresa como a Olivetti, que na década de 80 era líder em fabricar máquinas de escrever no mundo, ela hoje é uma empresa que, se ela continuasse fazendo máquinas de escrever... Máquina de escrever e calculadora, né? Que é outra coisa também, né, que desapareceu. A única que não desapareceu é a HP12C, né? Essa ainda é bastante vendida, que é uma calculadora financeira, mas as outras, elas realmente desapareceram, né? Então a Olivetti, se ela não tivesse se adaptado, por exemplo, a Olivetti é uma das controladoras da TIM, pouca gente sabe disso, né? Daquela empresa de telefonia celular. Então ela se readaptou e ela tem outros mercados hoje, mas se ela não tivesse feito isso, ela teria desaparecido, como por exemplo a Kodak, né? A Xerox é uma empresa que está em declínio hoje, por quê? Porque ela não se adaptou aos tempos modernos, né? Então, empresas profissionais, que não são familiares. Empresas etc. grandiosas, que são até sinônimo do serviço que prestam, né? Como é o caso da Xerox. Exatamente. Então, nós Mas temos que mesmo assim sofreram o baque da mudança. E sofreram e continuam sofrendo até hoje, né? A Kodak, por exemplo, uma empresa que está... os seus ativos estão sendo comprados na Bacia das Almas, etc. Então, não basta ter uma gestão profissional, não basta ter uma boa gestão. Ela precisa realmente se adaptar às necessidades
necessidades e as vicissitudes da vida moderna, né? A doutora Ana Carolina vai falar mais tarde hoje sobre a questão tributária, né? Então, quão importante ter uma gestão tributária adequada com as necessidades de cada localidade do Brasil, e aqui especificamente no Rio Grande do Norte tem as suas também. Então temos que nos adaptar, né? Então essa falta de adaptação é que acaba talvez sendo o grande motivador aí a quebra das empresas. Doutora Ana, acrescenta algum dado nessas empresas que sobrevivem, essas 30% que chegam lá? Do ponto de vista tributário, eu acho que o problema ele é complexo, mas o meu comentário seria muito simples e direto. Eu acho que o segredo é planejamento. Você tentar estruturar as suas operações da maneira mais eficiente, e no Brasil, infelizmente, faz uma diferença imensa você se programar e se planejar e não fazê-lo, e não fazer loucuras. Planejamentos que antes eram aceitáveis, muitos hoje são considerados agressivos e não vão se sustentar nos nossos tribunais administrativos e no judiciário. Então o segredo é fazer um bom planejamento, bem pensado, bem fundamentado, e que se sustente em caso de eventual discussão com o fisco, que é muito comum. Infelizmente, o volume de contencioso no Brasil, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje à noite, é imenso. Então, temos que nos preparar para um futuro litígio fazendo um bom planejamento. Olha, doutora Ana Carolina Monguiló e doutor Marcelo Godek Veiga estão em Natal para o workshop das famílias empreendedoras que acontece hoje às 16 horas. Mas eu não poderia, e já anunciei, Julisca, nós recebermos eles dois aqui sem explorar o nível de conhecimento, o nível de debate. Doutora Ana Carolina hoje é uma interlocutora de diversas demandas que a gente tem que questionar aos candidatos do nosso Brasil. Ela tem trazido diversas questões. Eu queria escutar um pouco também da palavra de Marcelo em relação a o que é que a gente precisa, enquanto cidadão, tá olhando nos nossos candidatos. Começando por você, doutora Carol. Olha, eu acho que nesse ano, excepcionalmente, os candidatos à presidência, eles realmente perceberam que o nosso sistema tributário ele é caótico, ele precisa de reforma. Eu costumo brincar que hoje a gente vive um jogo de perde-perde, o contribuinte perde, o cidadão perde e a própria administração pública perde. Então a gente vê nos discursos dos candidatos que eles estão sim analisando propostas de reforma, fazer uma reforma tributária efetiva, ampla e que realmente venha surtir um resultado positivo para o futuro do Brasil, para que o Brasil possa dar um salto de produtividade, para que o Brasil se torne mais competitivo, é difícil. Porque em qualquer reforma você vai ter ganhadores, você vai ter perdedores. Então o jogo político, além do ponto de vista técnico, você construir uma reforma tributária bem feita, não é algo simples. O mais difícil ainda é o jogo político, mas me parece que os nossos candidatos, eles estão sim dispostos a eventualmente pagar esse preço político e enfrentar uma reforma tributária que havia esperança que talvez saísse esse ano. Rodrigo Maia sinalizou que tentaria fazer um esforço extra para passar uma reforma esse ano, mas eu acho que hoje é inviável. Vai ser muito difícil depois das eleições eles fazerem alguma grande mudança desse porte. Eu acho que tipo agora... assim, acabou o ano, vamos deixar tudo para o ano que vem. Exatamente isso, que é uma pena, né? Porque assim, se eles conseguissem passar uma reforma ainda esse ano, o próximo candidato, já presidente, entraria com a casa em ordem. Mas eu concordo com você, eu acho bem provável que a reforma venha esse ano, mas é essencial para o futuro do nosso país que ela venha ano que vem, e eu tenho esperança. Marcelo, trazendo então ainda nessa costura, eu tenho colocado aqui que nutro uma pequena esperança, visto o fato de que depois, passadas as eleições, eles podem tomar determinadas decisões difíceis que político em véspera de eleição não gosta muito de debater. Dá para entender que esse momento que a gente vive agora no início de outubro, na eleição, e talvez se desdobrando no segundo turno, esse candidato que vai sair eleito presidente, ele vai ter força para as mudanças necessárias? E quais as mudanças você acredita que tem que ser enfrentadas no primeiro momento? Olha, se o recém-eleito não tiver força no momento que ele toma posse, ele não vai ter força em nenhum outro momento, né? Então, por isso que justamente agora não é o momento de se fazer mais nada, e ninguém vai fazer mesmo, efetivamente, porque ninguém tem mais força.
É aquilo que os americanos chamam de lame duck, né? É o pato manco. A pessoa senta na cadeira meio que aguardando o tempo passar porque ela realmente não tem poder de aprovar mais nada, etc. Então, um momento certo, que esse momento de inovação, né, nas próprias casas legislativas, não só no executivo, é o momento em que se toma posse, e aí esse primeiro ano é essencial. O que eu tenho ouvido falar, justamente no sentido do que a doutora Ana Carolina está falando, é que a reforma do sistema tributário vai ser encampada aí no primeiro ano, e dizem que vai ser aprovada. A expectativa é bastante elevada, né? Só que não acho que seja só essa reforma que seja importante. A gente tem uma série delas. Por exemplo, a legislação comercial, ela realmente, aqui no Brasil, ela é bastante ultrapassada, né? Nossa lei societária, ela é velha. Nosso Código Civil, na parte de direito de empresa, já foi, quando foi aprovado, era com base no Código Civil italiano de 1942, da época do governo fascista italiano. Então, uma lei que já é velha, que tem características intervencionistas, fascistas, que não ajudam o empresário. E tem um projeto de código comercial que está tramitando, que tem propostas que podem ser criticadas, mas outras que elas devem ser louvadas, aí, porque é importante. Então a gente deveria ver aquilo que os candidatos vão propor, né? Eles querem colocar o Brasil num patamar de modernidade, de promover o empreendedorismo, né? Em vez de deixar as pessoas penduradas no Estado, que é pesado, caro, né? Que os tributos não são suficientes para pagar, a gente precisa dar mais oportunidade para a iniciativa privada. Parar de tratar o empresário como bandido, porque o empresário ele pode ou não ser bandido como qualquer outra pessoa, mas eu não posso presumir que ele seja um bandido. Eu tenho que ter o espaço para ele trabalhar, né? E aí gerar riqueza, porque quem gera riqueza, via de regra, é o empresário, não o Estado, né? Então essa é a expectativa que eu tenho aí para os próximos meses, né? Doutora Ana? Um último comentário, indo exatamente ao encontro do que o Marcelo acabou de dizer. Uma outra reforma que talvez seja tão importante quanto, ou talvez mais importante do que a reforma tributária, é a reforma da Previdência. Por quê? Quando a gente pensa em reforma tributária, a gente pensa em carga. Mas eu sempre repito, a reforma tributária, ela não vai reduzir a carga tributária do país. Nós temos que repensar o Estado e fazer as outras reformas, pensar em cortes de gasto, em ajuste de tamanho de Estado, para que a gente consiga melhorar, diminuir a nossa carga tributária. Uma dessas medidas muito importantes, no meu sentimento, é a reforma da Previdência, dentre tantas outras. Tem que ser encarada de frente, né? Olha, gente, então, você quer falar... Marcelo. O último comentário, eu tenho trabalhado junto com a Ana Carolina em alguns projetos aí, e a gente tem uma expectativa de, por exemplo, ter uma reforma do regime do Simples Nacional, que trata das micro e pequenas empresas, porque ele, apesar de ser chamado de simples, hoje ele deveria ser chamado de complicado nacional. Simples ele não tem nada, ele tem páginas e páginas e páginas de anexos, são tabelas extremamente confusas e que deveriam ajudar o microempreendedor. 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas ou se enquadram pelo faturamento nessa categoria de uma maneira ou de outra. A gente precisa dar espaço para essas pessoas. Dá espaço para trabalhar de um lado, faz a reforma da Previdência do outro, simplifica as regras tributárias, as regras societárias, etc. E a gente vai acabar tendo um país um pouco melhor aí no futuro. Olha, é dizer que são questões para cada um de nós pararmos e questionarmos os nossos candidatos agora que vão pedir o nosso voto em outubro, inclusive em nível estadual, né? Vivemos, antes de tudo, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação, precisa ter um ambiente de negócios melhor. Eu vou caminhando para o fim, porque já estouramos, mas por muito bom, porque o assunto é muito bom. Por uma excelente causa. Excelente causa. Mas eu sei que você está apressado para ir, porque você tem um workshop para as famílias empreendedoras hoje à tarde. Eu tenho que chegar daqui a pouco lá, os dois vão dar uma descansadinha, 4 da tarde eles iniciam os nossos trabalhos, mas eu 2 horas da tarde já tenho que estar lá. Eu queria deixar um convite, antes de abrir o microfone para as despedidas do Dr. Marcelo Godke Veiga e doutora Ana Carolina Monguiló, fazer um convite a você. Quer conhecer mais o trabalho de doutora Ana Carolina? Ela mantém um blog na Infomoney, uma linguagem maravilhosa, leve, sempre trazendo aí questões ligadas a esse universo da tributação, questionando esse nosso Brasil. Fica a dica, procura lá, bota no Google, blog Ana Carolina Monguiló, MONGUILOD. Bota lá, você vai chegar. E eu vou também colocar nas páginas do nosso programa, para você que quiser acompanhar mais o trabalho da doutora Ana Carolina. Doutora Carol, obrigado pela sua presença hoje conosco. Muito obrigada a você e a você, Julisca. Foi uma grande honra participar desse bate-papo.
Doutor Marcelo, meu bom amigo, obrigado pela sua presença hoje aqui. Olha, eu que agradeço. Quem perdeu as inscrições, a gente logo vai ter outros eventos aí, né? E posso fazer uma propagandazinha? Por favor. Eu também tenho um blog chamado As Regras da Inovação, que eu trato de regras jurídicas para as pessoas, para as empresas inovadoras, empreendedoras. Então, blog As Regras da Inovação. E como é que chega lá? Bota lá no Google As Regras da Inovação. Isso. E aí vai aparecer no blog. Tá, chegou aqui. Olha, você está diante de Julisca, no blog da julisca.com.br. Eu entrei agora, quando a gente estava conversando aqui, eu dei uma olhada. Foi? Sobre comunicação, tecnologia, mídias sociais, inovação, educação, uma série de assuntos. Mas a entrevista de hoje foi incrível, viu? Bacana. Acho que você que é empresário, você que é empreendedor, você que deseja empreender, você que tem uma empresa familiar que não vai poder, infelizmente, por qualquer motivo, estar hoje à tarde lá no evento, no workshop das empresas familiares, vai lá no YouTube, acessa 94 FM Rádio Cidade e confere os detalhes novamente dessa entrevista a íntegra dessa entrevista que foi tão rica e com tanto conhecimento importante, fundamental para quem empreende nesse país, como disse a doutora Ana, que são os heróis desse país, os empreendedores. Missão cumprida, Julisca? Missão cumprida, Semtimene. Missão cumprida, Jaque? Sim, a gente registra a audiência na Zona Norte, né? E também nossos queridos Anércia Monteiro e Diogo Amarante, todo mundo ligado, parabenizando aqui mais um programa. Obrigado, gente. Hoje o programa foi curto para ter tanto assunto bacana para conversar com esses dois. Amanhã de volta, meio-dia, aqui no seu Cidade Notícias. Forte abraço e até lá. Até amanhã, se Deus quiser. Você acabou de ouvir o programa Cidade Notícias, com Sêmio Timene e Julisca Azevedo. Oferecimento: Hospital da Visão, o centro de excelência na saúde da sua visão. Telefone 3133-1950. Campos Equipamentos e Refrigeração. WhatsApp 999950200. Mude o trânsito mudando você. Detran RN.